Terroristas palestinos realizam ataque surpresa contra Israel, que reage. Isso pode escalar um conflito numa das regiões mais explosivas do mundo. Fala aí, galera, beleza? Muita gente já está vendo na mídia os novos conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio. É um assunto bastante preocupante e muito complexo. Então a ideia desse vídeo é, de forma muito resumida e simplificada, eu passar algumas informações para que cada um possa ter um panorama melhor do que está acontecendo. Para entender a fundo o conflito árabe-israelense é preciso ter um estudo muito longo, mas basicamente o resumo da história é que existe uma terra em disputa e existe uma ideia de que é possível dividir essa terra e dois povos viverem em paz? É possível ter um país para judeus e um país para árabes muçulmanos? Ou não é possível? Essa é a grande discussão, e você tem de um lado uma maioria moderada que fala sim, dá para conviver, nós podemos ter dois países, nós podemos viver em paz, mas existem minorias radicais religiosas que são contra e que acham que toda aquela terra tem que virar um Estado palestino. E essa disputa, pessoal, ela já vem lá de trás, desde o ano de 47, 1947, a ONU estudou o assunto na época e fez uma recomendação para dividir a terra que estava em disputa em dois países. Teria um país Israel e teria um país Palestina. Esse era o famoso plano de partilha da ONU. O lado israelense aceitou o plano, falou sim, vamos seguir dessa forma. É claro que a gente gostaria de ter mais terra, todo mundo sempre quer, mas vamos aceitar e viver em paz. E o lado palestino, isso é oficial, não é opinião de ninguém, recusou. Ele falou, não, tudo isso aqui tem que ser um Estado palestino islâmico, muçulmano, e não aceitamos a existência de Israel, não é permitido, não pode ter um país para os judeus, nós não queremos. E aí houve uma guerra, a guerra de independência de Israel, todo mundo sabe, durou cerca de um ano, Israel sobreviveu, Israel continuou existindo, mas nunca houve paz, porque o lado radical não aceitava isso. Outro momento muito importante foi o ano de 67, 20 anos depois da Guerra de Independência, teve a famosa Guerra dos 6 Dias, Israel vence essa guerra, oferece de novo, pô pessoal, vamos fazer a paz, vamos negociar, vamos terminar essa guerra, e o lado árabe palestino se reúne na cidade de Khartoum, no Sudão, e faz os famosos 3 nãos, eles publicam esses 3 nãos, que era não às negociações, não ao reconhecimento, não à paz. Esse é o texto da resolução de Khartoum, do lado árabe, que falava, não, nós queremos destruir Israel. Passa mais o tempo e finalmente lá no ano de 94 começam as negociações finalmente com os palestinos. Então o lado palestino, na figura do famoso Yasser Arafat, acaba fazendo um acordo com Israel para começar as negociações, começar o reconhecimento e começar a dividir em 2 países. E através desse plano, finalmente começa a ter uma separação, Israel começa a se retirar de alguns territórios onde moravam os árabes muçulmanos, essencialmente 2 pedaços que você escuta muito falar, um chama Cisjordânia e o outro chama Faixa de Gaza. É lá que mora a população palestina, a população que é árabe islâmica. Árabe porque são da etnia, são do povo árabe, eles falam árabe, islâmicos porque são da fé islâmica muçulmana. Existe uma pequena minoria de cristãos, mas a grande maioria são islâmicos. Esses 2 territórios começam a se preparar para eles virarem um país independente. Tem bastante conflito, bastante disputa, porque radicais dos 2 lados, existem radicais israelenses também, existem radicais do lado árabe, não aceitam a paz. E começam a minar, a atrapalhar o processo de paz. Num determinado momento começa a ter eleições para o governo dos palestinos e existe um golpe de Estado, existe um ataque na faixa de Gaza, em que um grupo radical terrorista chamado Hamas, esse que você escuta muito falar, o Hamas é um grupo islâmico, um grupo religioso, né, um extremista religioso radical, eles tomam o poder em Gaza, implantam uma ditadura na faixa de Gaza, então são 2 coisas diferentes. Na Cisjordânia, você tem um grupo mais moderado, está em paz, não está tendo problema agora, nos últimos anos eles estão em paz com Israel, está calma a situação, e o problema que você está vendo na tela é a faixa de Gaza, é esse pedaço que sofreu um golpe militar, o grupo Hamas terrorista tomou o poder lá, implantou uma ditadura, matou todos os opositores e hoje governa a faixa de Gaza com mão de ferro. E essa população que mora na faixa de Gaza vive amontoada em situações muito precárias. O Hamas está mais preocupado em armar a população, em treinar para ataques terroristas, não se preocupa em construir escolas, não se preocupa com saúde. É uma situação muito difícil, muito explosiva dentro da faixa de Gaza. E você vai escutar muito o Hamas falando que eles querem acabar com a ocupação israelense. Nós queremos lutar contra a ocupação, esse Israel é muito malvado. Gente, só para esclarecer,
Na faixa de Gaza não existe um israelense lá. Não tem soldado israelense, não tem ocupação, não tem ninguém de Israel na faixa de Gaza. Aquele território tem uma fronteira, igual a qualquer país, e os palestinos estão absolutamente livres lá para se governar, para construir um país, para fazer suas escolas, suas estradas, sua rede de esgoto. Só que o Hamas não está preocupado em governar a faixa de Gaza. O Hamas, vamos lembrar, é um grupo terrorista, fundamentalista, quer dizer, eles são radicais religiosos, não confundir com a maioria islâmica que é pacífica e que quer a paz. Vamos falar de uma minoria que governa com ditadura a faixa de Gaza e está preocupado em destruir Israel. Então o Hamas não quer governar Gaza, o Hamas quer destruir Israel e transformar toda aquela região num país fundamentalista, um país religioso islâmico. Então qual é a estratégia do Hamas, pessoal? O que eles vão fazer? À medida que o tempo passa, o povo da faixa de Gaza começa a ver que não está tendo benefício nenhum. Caramba, só vejo corrupção, só vejo um bando de cara armado aqui gritando coisa contra Israel, só vejo armas circulando, só vejo terrorismo e nada de melhorar a nossa vida. Então começa a criar uma tensão, começa a criar uma ebulição de raiva na população de Gaza. E como que o Hamas faz para tirar a tampa e sair um pouco lá do vapor, para acalmar a faixa de Gaza? Eles criam uma guerra com Israel. Então Israel está lá tranquilo, em paz, do lado israelense, falando, cara, vamos acalmar aqui, vamos ficar em paz. De repente o Hamas começa a jogar mísseis em Israel. Começa a passar pessoas por túneis para atacar a cidade de Israel, começa a romper a fronteira aí com trator e metralhar os cidadãos de Israel. Imagina você aqui no Brasil, se de repente, porventura, começasse a vir terrorista da Argentina para matar seus filhos. Você ia gostar? Você ia se sentir seguro se começar a vir terrorista de outro país aqui do vizinho? Você ia querer que o governo brasileiro fizesse tudo ao seu alcance para te proteger. É a mesma coisa em Israel. Israel mandou evacuar as cidades próximas da faixa de Gaza, então tirou os civis, colocou o exército para defender o país. É isso que está fazendo. E o que vai acontecer, inevitavelmente, e o Hamas sabe disso. Israel, que foi atacado de surpresa, sem provocação, suas cidades foram invadidas, escolas foram invadidas, terroristas metralharam e mataram cidadãos de Israel. Israel agora vai contra-atacar e tentar atirar em ponto de míssil do Hamas, depósito de armas do Hamas. E aonde você acha que os terroristas do Hamas colocam isso? Você acha que eles colocam o depósito de mísseis na casa do chefão dele? Você acha que ele coloca o depósito de mísseis numa região, uma base militar, no deserto, longe das cidades? Não. O Hamas coloca os mísseis em cima das escolas, em cima dos hospitais, em cima dos lugares mais cheios de população civil. O que você acha que o Hamas quer com isso? Ele vai provocar Israel, como sempre faz. Israel vai ser obrigado a contra-atacar. Ele tem que neutralizar os mísseis, porque se não ficar parado, vai ficar atacando míssil na cabeça do cidadão de Israel. Israel vai atirar nos depósitos de mísseis e muitas vezes vai acertar onde? Na escola, no hospital. E aí a mídia vai em cima com câmera e vai começar a gritar que Israel exagerou, Israel é muito violento, Israel agora é um malvadão. Quer dizer, quem foi atacado, quem é a vítima, vai passar a ser o vilão. E você vai ver na sua tela, com certeza, já, você já vai ver gente falando: ai, que exagero, esse Israel foi lá e matou tantas pessoas na faixa de Gaza, esse Israel foi lá e explodiu um hospital, olha só que malvadões. Sem esquecer que o verdadeiro culpado é o movimento terrorista que encheu o hospital de mísseis, justamente querendo isso. Então o Hamas quer isso. Ele quer matar Israel porque é ponto para ele. Ele quer que Israel revide porque é ponto para ele. Ele quer que Israel destrua as escolas deles mesmos porque eles ganham pontos na atenção mundial, eles ganham apoio, eles ganham simpatia. É essa lógica, é essa matemática cruel e violenta que esses terroristas entendem. Então não se engane, vamos estudar, vamos entender os assuntos, porque é um assunto de política internacional. O Oriente Médio é um lugar muito importante que impacta no mundo todo. Claro que essa visão que eu estou passando vale a pena você escutar outras opiniões também, não se basear só na minha, mas é um ponto importante. Tentei ser aqui o mais neutro possível, o mais objetivo de tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, para passar esse conhecimento também para quem tiver interesse. E se você gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que você achar que vai ter interesse.